Olá, amados. Sejam bem-vindos nesse nosso e vosso programa Hora Pôr do Sol. Hoje estamos dando sequência do nosso livro de Mateus 27. A nossa leitura hoje é no verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Esse versículo narra exatamente o momento em que Jesus se entregou. Mas hoje queremos entender um mistério através desse versículo. Visto que são longas horas que Jesus passou lá na cruz, às 3 da tarde, foi o momento em que ele deu o último suspiro, gritou em voz alta e padeceu. O porquê que Jesus teve que padecer justamente às 3 horas da tarde? Porque Jesus Cristo, como todos nós o chamamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo o sacrifício lá no mundo antigo, tanto no tabernáculo como no templo, todos os cordeiros, os animais que eram mortos lá no templo, que morriam em prol do pecado da humanidade, eram sacrificados às 3 horas da tarde. Fez-se homem, tomou o nosso lugar. Ele que fez a personagem de um cordeiro que estava sendo imolado na cruz. Por isso que ele escolheu justamente aquelas horas. Pelo menos hoje, através desse áudio, podemos agora entender o mistério que envolve a morte de Cristo por causa daquela hora, às 3 horas da tarde. Foi naquele exato momento que Jesus se entregou. Portanto, amado, você que está acompanhando esse nosso programa, espero que consigas entender este grande mistério daquele que é, que era e que há de vir, que se entregou como um sacrifício vivo naquele dia, em prol de eu e você. Tomou o lugar, ele que era inocente, mas tornou-se pecador, para que morresse uma vez por todas, em prol de toda a humanidade. Visto que o sacrifício dos bodes, dos animais, dos cordeiros que eram sacrificados no templo, só purificava o pecado de uma só pessoa e apenas um só pecado. Ou seja, todas as vezes que eles cometiam pecado, aquele povo eram obrigados a levar um cordeirinho lá no templo para que fosse sacrificado pelos sacerdotes em prol dele. E era uma prática contínua. Mas Jesus, ao vir neste mundo, tomou o lugar não só dos cordeiros que eram sacrificados, mas o nosso lugar. Porque aqueles cordeirinhos morriam por causa de nós, por causa dos humanos. Jesus veio, anulou aquela prática. Hoje não é necessário
que um cordeiro seja levado no holocausto para que sirva como sacrifício. Porque, na verdade, o sacrifício dos cordeiros não lavava o pecado, apenas cobria o pecado. Jesus, ao se entregar na cruz, não apenas lavou, mas também apagou de uma vez por todas. E não apenas apagou por aqueles que estavam naquele momento, mas ele apagou o pecado, deleitou o pecado de todos aqueles que haviam morrido antes dele e daqueles que estavam no momento presente naquela época. E em prol de todos nós que ainda não havíamos nascido e que hoje somos, Jesus tomou o nosso lugar. A Bíblia relata nesse mesmo capítulo que após o grito dele na cruz, as rochas se abriram, os sepulcros se abriram, aqueles que dormiam no Senhor, os mortos ressuscitaram naquele exato momento, saíram dos sepulcros e foram vistos na cidade, apareceram entre os vivos. Esse é o grande sinal de que Jesus morreu uma vez por todas em prol daqueles que eram e que estavam naquele momento e para nós também desta época. Esse é o mistério da morte de Jesus. Portanto, amado, você que escuta esse áudio, olha ao seu redor e lembra que um homem morreu por você. Aquele que era santo tomou seu lugar, tomou meu lugar, para que quando a gente largarmos essa matéria e irmos no outro plano de vida, para que nós não passemos a eternidade em sofrimento. Não basta pensar que após a morte há vida, mas somente aqueles que acreditam em Jesus. Somente aqueles que estão compromissados com Deus hoje. Quem não acredita em Jesus, ele tem uma outra crença e ele vai esperar uma outra coisa. E alguém que possa lhe ressuscitar, ou talvez um outro plano de vida, sei lá como. Mas para nós que acreditamos em Jesus, temos a garantia de que é um lugar reservado para nós, que Ele prometeu, aonde estaremos após nós largarmos essa dimensão, esta matéria, este corpo. Ele é Deus. Ele nos remiu. Ele nos chamou. Ele nos lavou. Ele nos purificou, mesmo quando ainda não tínhamos nascido nem cometido um pecado. Hoje, você não precisa de um sacrifício, apenas precisa de santidade. E mesmo quando você cai no pecado, você já não precisa outro sacrifício. Você só precisa lembrar que Ele, naquele dia, subiu a montanha do Calvário. Você só precisa contemplar mais uma vez aquela cruz
e lembrar que aquele sangue derramou-se em prol de eu e você é suficiente. E clamando com a sua boca e dizendo o perdão, automaticamente Deus perdoa. Porque é para isso que Jesus morreu. Abraça essa mensagem, amado. Abraça essa mensagem, amada. Jesus tomou o nosso lugar. Por isso, aonde você estiver ouvindo esse áudio, seja no volante, no trabalho, no hospital, na prisão, na UTI, seja qual for o lugar onde estás, abrace Jesus. Aceita Ele. Se entrega a Ele. Para que quando você mudar da outra dimensão de vida, quando você passar para o outro lado da vida, poder abraçar Ele, poder estar ao lado dele e poder sentir o valor do sacrifício dele naquele dia na cruz. Abraça Jesus. Maranata, Maranata, Maranata.